Olá, meus queridos. Mais uma informação importantíssima. Agora nós vamos falar sobre as frequências. Lembrando mais uma vez que eu respondo as perguntas que já não estão claras e ditas em aula. Eu sei que muitos de vocês podem ficar inseguros por questões próprias, né? Ah, mas eu queria saber como era o meu caso, então você vai lá, assista a aula mais uma vez, que se eu não respondi é porque está lá, tá bem? Não vou mesmo responder perguntas que já estão elucidadas em aula. Espero que vocês tenham esse mínimo de compreensão, ok? E entendam que a autorresponsabilidade é o que determina o sucesso de qualquer resultado, seja um tratamento pago, seja um tratamento feito a partir dos seus entendimentos na base de um ensinamento, ok? Autorresponsabilidade, vou falar muitas vezes sobre isso, na verdade eu já venho falando, né? Mas a autorresponsabilidade é a sua parte, a sua participação. Então, ou seja, aqui vocês estão tendo um apoio meu na sua, na sua evolução dentro de possibilidades de ganho de qualidade de vida, mesmo mediante o caos, né? Então, é um grande apoio que eu estou dando a você. Agora, o fato de você estar na arca não quer dizer que você vai obter sucesso nessa empreitada, né? O que vai depender se você vai ter sucesso ou não nessa empreitada é a sua ação. Você vai fazer o que tem que ser feito? E o que você vai fazer de tudo isso que eu estou ensinando? Quanto mais coisas você fizer, melhor. Ah, mas eu posso associar isso, aquilo? Está tudo escrito, está tudo dito. O que pode ser associado e o que não pode ser associado, ok? É só você raciocinar e tirar as suas próprias conclusões. Coisas individualmente prescritas, coisas individualmente elucidadas, isso você pode fazer a partir de consultas, ok? Então, aí você busca um profissional para saber exatamente, dentro da sua condição, o que você pode fazer. Isso aqui são ensinamentos, é da mesma forma que nós, profissionais de saúde, aprendemos e através do nosso raciocínio, a gente acaba por entender como fazer, tá bem? Então, agora eu já vou compartilhar a minha tela. A autorresponsabilidade é o que determina, ok? Então, aqui, ninguém é responsável pela saúde de vocês, a não ser vocês mesmos, mediante as suas escolhas. Então, eu estou assistindo a ARC, estou só aguardando as recomendações de remoção e não fiz nada até agora. Você não vai obter sucesso no resultado. Ponto. Tudo o que é falado aqui tem uma sequência. Eu fui bem clara. Começar por aqui é uma sequência. A partir do momento que você escolhe começar de outro ponto, você está se responsabilizando por não ter feito o que foi orientado, ok? Eu vou obter sucesso fazendo somente a remoção? Não. Você até pode obter sucesso fazendo somente a remoção, mas se você não fizer proteção, se você não fizer neutralização, outras coisas podem vir a acontecer no seu organismo, tá bem? Então, siga do início ao fim, tá bem? As aulas são muito bem claras, eu entendo que muita gente nunca estudou direito na vida, outras estudaram bastante, então aqui a gente tem de tudo, né? Mas o que eu quero que você entenda é que você sendo de um nível avançado ou de um nível muito, muito baixo, a informação está aqui, tá bem? É essa que você precisa, ou você vai estudar um pouco mais, você vai ter que se esforçar mais para poder entender tudo que está sendo informado aqui para vocês, tá bem? Então, aqui é um apoio, isso aqui não é consulta para ninguém, isso aqui não é consulta médica, isso aqui é aprendizado de orientações em relação à saúde de vocês e ao que existe de possibilidades que talvez vocês não tenham contato, ok? Não tinham tido contato até hoje, mas hoje, graças a Deus, tem. Tá? Então, eu vou compartilhar logo a tela para a gente já começar.
Vamos às nossas frequências, amadas frequências. Então, a medicina quântica e a biofísica na saúde. Aqui nós temos nosso amado Nikola Tesla, que nasceu em 1856, faleceu em 1943. Ele já dizia que se você deseja mesmo entender o universo e a vida, pense em energia, frequência e vibração. Então, esse é, de fato, o segredo da vida. E ele também dizia que se não tem como finalidade a melhoria das condições humanas, a ciência é uma perversão. E o dom do poder mental vem de Deus, o ser divino. E se concentrarmos nossas mentes na verdade, ficamos em sintonia com este grande poder. Então, por isso, busquem sempre a verdade, busquem sempre estar ao lado da verdade, porque ela é o que mais importa. Então, Tesla é o pai da eletricidade de alta tensão e alta frequência, que é utilizada hoje no rádio e outros dispositivos de comunicação. Tesla é o pai do rádio, tá? Aqui está uma foto, né, de Colorado Springs, de 1899, ilustrando essa capacidade de uma das ferramentas que Tesla desenvolveu, que se chama oscilador. Esse aparelho, ele tem a capacidade de criar eletricidade em milhões de volts a uma frequência de 100 mil alternâncias por segundo. Então, ele é o pai da corrente alternada. E aqui tem uma foto dele com um amigo dele, o Twain, que foi eternizada no laboratório dele, dessa mediante circunstância. Então, aqui eu vou contar essa história para vocês, né? Numa tarde de 1890, na década de 1890, enquanto Tesla estava no seu laboratório, ele tinha esse amigo que era o Mark Twain, e estava muito doente. Então, Tesla pediu para que esse amigo testasse esse equipamento para ele, né, com ele, que se chamava o oscilador mecânico, que ela já vinha desenvolvendo há algum tempo. Então, esse equipamento era capaz de enviar muitas vibrações de grande intensidade para o organismo, sem fazer com que a pessoa sofresse choques, sofresse oscilações de tensão. Então, era um equipamento que ele estava desenvolvendo para poder melhorar a saúde das pessoas, né? Para erradicar ou reduzir qualquer doença alojada no sistema. Então, apesar de Mark Twain ter se sentido muito mal nas primeiras vezes que utilizou esse equipamento, ele resolveu continuar. Por quê? Porque ele sabia que provavelmente isso era um processo de cura, como eu já expliquei para vocês aqui em aula, tá bem? Muita gente vem me perguntar: ah, doutora, eu me senti assim, assim, assado, me senti, isso é normal? Está dito nas aulas o que é o processo de cura, está dito. Então, vocês que não têm o costume de estudar, olha só, deixa eu só explicar uma coisa. Quem tem o costume de estudar, inclusive meus alunos, eles têm essa tendência de me perguntar coisas que eu já digo em aula. Eu falo, reassista às aulas. Por quê? Existe uma grande diferença entre você dar o peixe na boca da pessoa e você ensinar a pessoa a pescar. Eu, literalmente, sou da filosofia de ensinar as pessoas a pescarem. Eu não dou peixe nenhum na boca de ninguém. Nenhum. Nenhum. Vai ficar esperando, vai ficar com fome. Eu vou te ensinar a pescar. Então, o que você vai aprender comigo vai fazer você usar a sua energia, gastar a sua energia, fazer a ação que você tiver que fazer para poder lograr o êxito que eu te ensino a ter. Então, você vai pescar. Comigo, você vai pescar. Não vou te dar nada na boca, tá bem? Então, eu ensino você a fazer o que tem que ser feito. Então, muita gente pergunta, não sei o que, né? O próprio fato de eu responder algo que já está dito em aula é dar o peixe na boca. Não. Então, você vai usar o seu tempo para você reassistir a aula onde isso está dito. Eu não vou usar mais ainda do meu tempo para poder te dar algo que eu já te dei. Entendeu? Eu já te dei essa informação. Então, você vai usar o seu tempo, você vai aprender a otimizar o seu tempo também, e vai lá e vai ver a informação, tá bem? Não dou peixe na boca de ninguém, claro, quero que fique claríssimo, tá? Não adianta reclamar. Porque você tem... Não, o que eu tenho que fazer, eu sei,
tá? Não preciso que ninguém me diga o que eu tenho que fazer. Eu sei o que eu tenho que fazer. Tanto que eu estou fazendo isso aqui, dando apoio à vida de vocês, porque eu quero fazer e porque o meu coração me fala para eu fazer, tá? E como eu vou fazer também vem daqui, tá bem? E da sabedoria que eu busco todos os dias. Então, fiquem tranquilos em relação a isso, tá? Lembrando que só os fortes, gratos, antenados se sairão bem dessa, tá? E que tem fé e esperança, tá? Então, são os fortes, os gratos em total, os antenados, ou seja, aqueles que vão captar as informações facilmente, ok? E aqueles que têm fé e esperança naquilo que a gente está fazendo, no nosso propósito, ok? Então, continuando. Aqui tem a aula sobre o processo de cura, eu espero que vocês assistam, quem não assistiu vai ter que assistir. Então, vocês têm que assistir as aulas na sequência, não adianta pular para buscar a informação que quer, porque não vai encontrar. Inclusive, agora todas as aulas vão ter os títulos códigos, tá? Não vou mais dar aula, o título, é claro, para nada e para ninguém, justamente para forçar ainda mais os preguiçosos a botarem o cérebro para funcionar e fazer neuroplasticidade. Então, apesar do Mark Twain ter sentido que esses sintomas iniciais foram muito ruins, ele entendeu que aquilo ali poderia ser um processo de cura e continuou usando por 2 meses. Resultado, no final de 2 meses, Mark Twain era um homem curado, rejuvenescido e vigoroso, que recuperou totalmente a capacidade de reaproveitar a vida. Essa aqui é a máquina, o oscilador de Tesla. Esse aqui tem o diagrama, obviamente, e a foto desse dispositivo que ele usava. Então, ele, com 34 anos, inventou uma máquina, né, muito surpreendente, que depois todos os assistentes dele começaram a usar diariamente, obtendo resultados muito positivos num contexto geral da saúde, tá? E aí, uma das particularidades do tratamento que ele desenvolveu é que ele agia sobre os germes que causavam danos sem destruir as células do organismo. Então, ela tinha esse diferencial, ela tinha essa logística, digamos assim, né? Então, um germicida, né, digamos, um antibiótico muito poderoso para destruir o patógeno, acaba também destruindo os tecidos onde ele atua. Isso a gente conhece como a quimioterapia, por exemplo. Destrói tudo. Por quê? Porque não tem justamente essa orientação alvo, né? Essa orientação de quem destruir. Então, esse é um dos grandes problemas, né, dos medicamentos que vão matar germes, tá? Feitos pela indústria. Normalmente, eles não têm essa diferenciação. Já o tratamento que o Tesla desenvolveu, ele ia diretamente nos germes danosos, nem ia nos germes simbióticos, que são os germes bons, necessários para o nosso corpo. Então, uma frase dita na época, né, pelos jornais, até agora pode-se afirmar que em Nova York o oscilador Tesla foi usado com excelentes resultados. Pacientes que vinham sofrendo de doenças crônicas foram completamente curados e homens cujas horas eram contadas puderam deixar seus leitos e dedicar-se às suas ocupações habituais. Casos verdadeiramente admiráveis de febres combatidas quase instantaneamente também são registrados. Em 4 segundos, a temperatura do paciente caiu 6 graus, enquanto o pulso era muito alto, voltou ao normal, e a respiração até então ansiosa tornou-se regular, desaparecendo ao mesmo tempo todo o desconforto nos pulmões. Então, esses aqui são relatos que apareciam nos jornais da época referentes ao trabalho do Tesla. Então, esse aparelho que ele está segurando na mão, que ele criou, um homem poderia receber 500 mil volts de eletricidade, ou seja, 500 mil de volts, sem sentir nada, sabendo que uma corrente de 800 volts de um gerador comum é suficiente para causar a morte de qualquer indivíduo. Então, ou seja, era uma máquina realmente muito diferenciada. Aqui eu tenho para mostrar para vocês os tipos de corrente, para vocês entenderem do que a gente vai falar.
ok? Então, a gente tem a corrente pulsada, que é assim, ó, tem a corrente direta, corrente variável e a corrente alternada, que é essa em verde, que está, inclusive, marcada, circulada, que é o que a gente vai trabalhar, tá? E eu queria mostrar para vocês, explicar sobre essa corrente. A corrente é tudo na vida vibra em uma frequência. Tudo emana uma corrente alternada. Toda doença, todo germe, toda bactéria emite uma corrente alternada. E, ou seja, consequentemente, as doenças têm essa corrente alternada. Quando a gente encontra a corrente, a gente consegue desenvolver a corrente oposta, contrária, que vai ser na fase contrária. Então, na fase que a corrente, por exemplo, está ali no gráfico embaixo, a gente vai colocar a frequência em cima. Por quê? No resultado, o que acontece? Ela se anula, ela vira uma reta. Da mesma forma que se a gente colocasse uma outra frequência de mesma característica, né, mesmos dados, porém numa intensidade maior, ela se somaria a essa corrente e elas ficariam mais intensas. Então, isso é quando você soma algo, algum problema que já está ocorrendo, existente, ou até mesmo, não necessariamente um problema, algo benéfico também, que tem essa corrente, quando você adiciona algo igual, você aumenta a potência. Quando você adiciona algo inverso, você anula, tá? Então, esse é o resultado. A gente tem a frequência em cima da doença, a frequência que a gente adiciona, que é a oposta, e como resultado a gente vai ter essa linha, que significa nulo, ok? Nesse caso, anulou a doença. Então, a medicina frequencial, vibracional, ela é relativamente simples nesse entendimento básico, eu acabei de mostrar para vocês, mas, obviamente, num contexto de entendimento de como funcionam os equipamentos, como funciona o raciocínio, é um pouco mais complexo, tá? E é diferente, principalmente, do que as pessoas estão acostumadas a ouvir desde criança, seja pela manipulação, pela hipnose, seja mesmo através de um aprendizado ali que você fez aquele esforço de estudar todos os dias. Então, fica realmente muito difícil da gente poder raciocinar de outra forma. Mas quando você entende que existe ali um conhecimento extremamente rico e escondido, né? E que é, na verdade, como a vida funciona, como o universo funciona, fica muito mais fácil de você ganhar esse entendimento e depois você vai fazendo as ponderações. Algumas coisas do passado você vai ter que eliminar. Foi interessante durante um tempo, mas agora não serve mais. Outras você soma e serve, obviamente, para criar o quê? Amadurecimento de conhecimento, ok? Passando aqui. E aqui a gente tem já outro cientista, outro profissional extremamente importante no desenvolvimento dessa medicina. A gente falou do Tesla, do Nikola Tesla, tá? Que veio antes, e 1838, e aqui a gente tem o Royal Raymond Rife, tá? Mais conhecido como Rife, ou Raymond Rife. Ele nasceu em 1888 e faleceu em 1971, muito mais recentemente. Ele estudou na Universidade Johns Hopkins, que é uma universidade totalmente do sistema, que está aí até hoje, né? É uma das que dita a questão da ciência. Então, a Johns Hopkins é uma universidade do sistema Rockefeller, mas, no entanto, né, eram as únicas universidades disponíveis, né? Então, muitas pessoas de peso estudaram, obviamente, lá. E o Rife desenvolveu uma tecnologia que é muito usada hoje nos campos da óptica, da eletrônica, radioquímica, bioquímica, balística e aviação. Como é que funciona a máquina Rife? Tudo no universo tem uma frequência vibratória, como eu acabei de falar para vocês. Tudo vibra numa frequência, por isso é importante, por isso estou batendo na tecla de vocês entenderem o que é frequência, por isso que eu estou dizendo que alguns estão focando muito num lado
né? Por exemplo, eu quero remover, quando na verdade ela está deixando de absorver uma das mensagens principais, que é o seu processo de evolução espiritual, evolução, inclusive, da sua percepção da matéria, evolução emocional, evolução de QE, evolução de QI, QE e QS. Isso tudo está muito mais voltado para o entendimento das frequências, de ouvir as frequências, tá? Então, é por isso que eu estou falando. Quem vai sair bem? Os fortes, obviamente, os gratos, os atentos em saber seguir as mensagens e os códigos. Lembrem-se que as mensagens só captam de verdade o seu significado quem está vibrando numa frequência mais alta. Por isso, eu tô aumentando a frequência de vocês. Então, quem não está vibrando na frequência alta não capta as mensagens que estão contidas nos ensinamentos e nos códigos. Então, ou seja, não adianta você correr para ir para um profissional para remover o seu grafeno se você não está entendendo o que está acontecendo e o que eu estou explicando aqui, tá bem? Então é aquilo, eu não vou dar peixe na boca de ninguém, tá? Autorresponsabilidade é o que vai fazer as pessoas se saírem bem dessa situação. É a sua atuação dentro do processo, principalmente de entender que a sua vida é feita das suas escolhas e não da escolha de ninguém. Mesmo pessoas que te manipularam, elas manipularam porque você permitiu que fosse manipulado. Mas eu não tinha quem me dissesse antes. Eles mesmos te disseram, através de inúmeros filmes que você assistiu, através de inúmeros livros que você leu, através de inúmeras mensagens que você viu e você não foi capaz de perceber. Hoje você está percebendo, graças a Deus, né? Mas não coloque necessariamente a culpa nessas pessoas. Essas pessoas, elas trabalham para o mal mesmo, tá? Então, o fato também de você é, ficar em cima do muro, né? Digamos assim, eu não acredito em Deus, eu não acredito no Criador, eu acredito somente no sei que. Isso já é trabalhar para o mal, tá? Eu sinto muito. Muita gente vai ficar revoltada com o que eu estou dizendo aqui. Mas é basicamente isso. A batalha é espiritual, sim. Quanto mais eu sou uma pessoa totalmente estudiosa de corpo humano neuro, obviamente também já canso de estudar essas outras coisas, mas o que mais me aproxima de Deus todos os dias é estudar o funcionamento do corpo humano, ok? A perfeição do corpo humano, como ele funciona, me aproxima completamente de Deus todos os dias. Então, quem não acredita, quem não, sinto muito, tá, gente? Sinto muito mesmo. Agora é o momento de você se arrepender e definir o seu lado. Tem que haver um lado agora, porque se você não está trabalhando para o lado do bem, você está trabalhando para o lado do mal, tá? Então, como é que a gente vai ver essa questão das frequências vibratórias, né? Então, como eu estava falando para vocês antes, a gente tem as frequências ressonantes e as frequências dissonantes. Vamos falar sobre a frequência ressonante. Como é que funciona essa máquina Rife? Ela pode ser facilmente entendida usando uma analogia de uma cantora de ópera que pode quebrar o cristal com a voz. O vidro, ele vibra naturalmente numa frequência, e quando o cantor entende qual é a frequência, dando peteleco, ele ouve a vibração, entende qual é a frequência, ele canta nessa mesma frequência, só que numa onda mais potente, ou seja, ele vai somando a frequência, o vidro se estilhaça, ok? Então, a gente tem várias formas de quebrar, digamos assim, determinados elementos. A gente pode tanto aumentar a vibração na qual ele já vibra, então a gente aumenta a potência de funcionamento dependendo, normalmente um organismo vivo, ele pode explodir. A gente pode trabalhar com a frequência inversa para anular, ok? Então, tem diversas formas que a gente pode trabalhar. E aí, dessas frequências, tem também as potências que a gente usa. Pode ser uma frequência ressonante, potência baixa, uma frequência ressonante, potência mais alta, e por aí vai, tá? E, da mesma forma, cada micro-organismo, tanto fungo como bactéria, como vírus, parasita, ameba, bolô é fungo, né?
possui uma frequência ou taxa oscilatória mortal, única e específica, ou seja, aquele patógeno vibra numa frequência X. E existe uma frequência Y, que é a taxa oscilatória mortal. É como se fosse a dose letal de um medicamento para esse micro-organismo, né? Qual é a dose letal de um medicamento que vai promover a morte desse micro-organismo? Então, a frequência, a gente trabalha nisso também. Então, quando você transmite mais dessa mesma frequência ao micro-organismo, vai causar um estresse estrutural e esse patógeno vai ser desativado e vai morrer. Então, os ressonadores Rife, né, desenvolvidos pelo Raymond Rife, eles vão gerar ondas de ressonância que destroem organismos patogênicos nocivos sem causar nenhum dano aos usuários. Por quê? Porque as suas células vibram em outra frequência, porque as bactérias simbióticas também vibram em outras frequências. É claro que outros micro-organismos, mesmo que não sejam tão ruins, mas vibrem numa frequência semelhante àquela que está sendo emitida, também vão sofrer, tá? Não tem problema. Mas as suas células não. Isso que é o mais importante, tá? Também existe aí a questão de que todo patógeno que gera doença, ele está liberando ali substâncias mais tóxicas e nocivas, ele está alterando o pH do meio. Então, isso tudo também tem ali uma reverberação na frequência e na ressonância dessa frequência. Então, aqui, com patógenos e substâncias difíceis de solução por conter bases não degradáveis, como plástico, vidro, metais, também podem ser destruídos pelo mesmo princípio. É por isso que eu falo, existem milhares de substâncias e medicamentos já conhecidos por nós, muito utilizados há 2 anos atrás, que melhoram a nossa fisiologia, o funcionamento do nosso corpo, mas nenhum vai atuar na destruição de nanobiotecnologia. Por quê? Porque isso não é fisiológico. Então, por exemplo, é como se você quisesse destruir plástico dentro do seu corpo, né? Nenhuma substância natural, nenhum medicamento vai destruir plástico do seu organismo. E o que destrói essas coisas? Frequência, né? Então, frequências destroem quaisquer elementos. É só a gente capturar a frequência, colocar no programa, determinar qual é a frequência que a gente vai jogar ali no retorno e emitir isso para o corpo de alguma forma, tá? Existem várias formas de emitir essas frequências para o corpo. Então, por isso que eu falo sobre tudo é muito válido, tudo é maravilhoso, mas existem elementos-chave de literalmente conseguir destruir essas substâncias que não são biológicas, são substâncias tecnológicas, são substâncias biotecnológicas, transformaram a tecnologia em algo semelhante, parecido com bio, só para poder servir de cavalo de Troia, mas que, na verdade, não tem nada de bio, né? Literalmente o transhumanismo aí que a gente está vivendo. Então, aqui, uma foto, uma arte antiga, na verdade é uma sátira, né, dos cantores de ópera em relação à fratura dos cristais. E aqui eu vou colocar para vocês. Observar muy atentamente a qué frecuencias las pajitas se mueven con mayor velocidad. Si vais a repetir este experimento en casa, os aconsejo que grabéis esta parte del experimento con una cámara, para que luego podáis estimar la frecuencia buscada más fácilmente en la pantalla del ordenador. Podemos concluir que para esta copa la frecuencia de resonancia son exactamente 440,55 Hz. Ahora marcamos este valor tanto en el primer campo como en el segundo. Esto hará que el altavoz emita esta frecuencia constantemente. El vaso está a punto de romperse, pero al altavoz le falta un pelín de potencia para conseguirlo. Por esto le he vuelto a colocar el embudo y el resultado se hará evidente enseguida. Si en casa tenéis un altavoz un poco más potente que el mío, no hará falta que focalicéis el sonido de esta manera. Nada más, espero que el experimento os haya gustado. Os invito a que si todavía no os hayáis suscrito a mi canal, lo hagáis y que le deis un like a este vídeo por el vaso roto o si no, por esta canasta. Então, vocês viram que interessante, né? Isso é real. E aqui, para vocês terem uma noção de que nessa época, 1934,
as faculdades já eram flexerianas, né? E aí isso já é um outro assunto, não vou entrar nisso aqui agora. Eu tenho aulas e aulas sobre o mercado Flexner, né? A medicina flexeriana, que é como eu chamo, medicina flexeriana. Como Rockefeller e os Carnegie transformaram completamente a medicina em algo direcionado à venda de medicamentos para a Big Pharma, como eles colocaram a medicina em função de uma nova indústria. Na verdade, eles criaram uma big de uma indústria que tem como ecossistemas, universidades de medicina, os hospitais, os periódicos, as pesquisas, os laboratórios, os prêmios, a própria indústria, e por aí vai. Né? Então, é um ecossistema muito gigantesco que eles criaram, e a partir de 1909, 1910, começou o relatório Flexner, e por aí vai. Mas aí se procura procura no meu canal, no meu Instagram, os meus cursos, eu sempre ensino sobre medicina Flexner. Então, e a medicina Flexner, ela se consagrou, ela começou em 1910, então em 1930, todas as universidades dos Estados Unidos e Canadá já eram literalmente dentro do modelo flexeriano. Então, em 1934, a Universidade da Califórnia do Sul formou um comitê especial de pesquisa médica para trazer pacientes de câncer terminal desse hospital de Pasadena para o laboratório e clínica do Rife, que era em San Diego, né? E essa equipe incluía doutores, patologistas reconhecidos para examinar esses pacientes. E aí esses pacientes passariam por 90 dias de tratamento, né? Pacientes altamente já em estágio terminal. E aí, após esses 90 dias de tratamento, eles concluíram que 86,5% desses pacientes tinham sido completamente curados. E os outros, né, que não foram curados, os 13,5%, eles reajustaram o tratamento e também foram curados, ou seja, 100% de cura com esse tratamento do Rife em 90 dias para doenças que não tinham basicamente mais salvação, eram pacientes em estágio terminal. E aí, o que aconteceu? Em 20 de novembro, 44 dessas mais respeitadas autoridades honraram o Rife com um banquete, anunciando o fim de todas as doenças, a cura do câncer, né? E tem a foto está aqui desse banquete. Mas, logo depois, em 1939, todos esses distintos profissionais negaram que estiveram nesse encontro, negaram esse encontro, negaram a cura do Rife. Então, a partir daí, o Rife ele se viu envolvido numa sequência de eventos que foram culminando na decadência dele, tanto pessoal como profissional. Porém, seu trabalho ainda hoje é visto como inovador e merece ser estudado muito mais a fundo, é óbvio. E é com esse trabalho maravilhoso que a gente hoje realiza o nosso trabalho. Então, para vocês verem como esses demônios, né, o Rockefeller, os Carnegie, e eu quero deixar bem claro aqui que em momento algum eu associo riqueza com demoníaco, de jeito nenhum. Riqueza vem de Deus, né? A riqueza honesta, a riqueza pautada em ajudar a humanidade, a riqueza, por maior que ela seja, aquela riqueza absurda, prosperidade total, ela é extremamente divina. O que acontece é que o demônio também pode ser rico, né? Então, quando eu falo desses demoníacos, em momento algum eu associo a riqueza, mas eu associo ao que eles não têm, que é coração, e ao intuito deles aqui na Terra, né? Que é literalmente escravizar cada vez mais o ser humano. Então, esses satanistas, eles sempre fizeram isso, né? Inclusive, a medicina flexeriana, ela se pautou, né? A base dela de criação foi negar e desconstruir os feitos, né, todos os profissionais da área de saúde que trabalhavam com as medicinas normais, alternativas, né? Que era como tudo funcionava. Medicinas alternativas, não, mas as PICs, digamos assim, né? As medicinas integrativas, o conhecimento milenar,
todos os médicos sempre trabalharam com isso até que a medicina flexeriana fosse criada no início do século. Então, o que fizeram com ele? Bom, já que a cura de todas as doenças vai contra a nossa indústria, né, Big Pharma, a gente vai ter que dar um jeito de tirar esse cara de campo, né? Simples assim. Então, o que eles fizeram? Fomentaram as pesquisas do cara para ver até onde ele era capaz de ir, porque essas patentes estão aí, né? Claro que tudo que foi desenvolvido a partir de gênios, de acordo com os equipamentos que ele e prospectos que eles, tanto Nikola Tesla como Reich deixaram, elas são patentes próprias dessas pessoas, né? Meio que conhecimento público, digamos assim. Mas existem patentes que depois esses satanistas vão utilizar muito em breve, que são patentes criadas diretamente pelas mãos de Nikola Tesla e Raymond Reich, tá? Então, eles deixavam a pessoa criar para aproveitar aquela genialidade e viam até onde ia, roubavam os seus inventos, né, para um momento certo, digamos assim, e denegriam a imagem da pessoa,